Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Nós chegamos até o 10º episódio do estudo de Daniel e o tema hoje é: se Deus já determinou, por que orar? Nosso texto base está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2 e 3. Eu, Daniel, entendi pelos livros e me dirigi ao Senhor Deus para o buscar com oração. Uma pergunta muito importante aparece nesse capítulo. Se Deus já decretou a história, então por que nós devemos orar? Daniel nos ajuda a responder isso, porque ninguém cria mais na soberania de Deus do que Daniel. Ele sabia, Deus controla os reinos, Deus levanta reis, Deus derruba impérios e Deus conhece o futuro. Mesmo assim, Daniel orava intensamente. Isso nos ensina algo poderoso. A soberania de Deus não elimina a oração. Pelo contrário, ela sustenta a oração. Daniel entendia que o mesmo Deus que determina os fins também determina os meios. E muitas vezes Deus realiza seus propósitos através da oração do seu povo. Então veremos em primeiro lugar, Daniel era homem de oração e da palavra. O texto mostra algo muito bonito. Daniel estava lendo os escritos do profeta. Foi na palavra que ele entendeu o tempo do cativeiro. Então sua oração nasce das escrituras. Isso é muito importante. Daniel não tinha uma espiritualidade baseada apenas em emoção. Ela era fundamentada na palavra e na oração. Essas duas coisas sustentaram o povo no cativeiro e continuam sustentando a igreja até hoje. Quando tudo muda, governos, culturas, valores, sistemas, duas coisas continuam firmes: a palavra de Deus e a oração. Em segundo lugar, a oração de Daniel era constante. Daniel não buscava Deus apenas em momentos de emergência. A oração era um estilo de vida. Mesmo sendo velho, mesmo vivendo no exílio, e isso há décadas, mesmo tendo posição importante, Daniel continuava buscando ao Senhor. Isso confronta muito nossa geração. Hoje muitos querem respostas rápidas, espiritualidade superficial, intimidade sem perseverança, mas Daniel nos mostra que profundidade, espiritualidade nasce de constância, porque grandes homens de Deus normalmente são homens escondidos em oração. Em terceiro lugar, Daniel se aproxima de Deus com reverência. Esse ponto é muito importante. Daniel tinha intimidade com Deus, mas nunca perdeu a reverência. Hoje existe uma tendência de transformar intimidade em reverência, mas quando Daniel ora, há temor, humildade e quebrantamento. Isso porque quanto mais alguém conhece Deus, mais percebe sua santidade. Os próprios querubins cobrem o rosto diante da glória do Senhor. Isso não significa viver distante de Deus, significa entender quem Ele é. Deus é Pai, mas continua sendo santo, glorioso e majestoso. Em quarto lugar, a oração não muda Deus, a oração nos muda. Daniel orava porque entendia seu lugar diante do Senhor. A oração não existe para informar Deus sobre algo que ele não saiba, ela existe para alinhar o nosso coração, nos aproximar de Deus, fortalecer a nossa fé e nos tornar participantes da vontade divina. Enquanto Daniel orava, Deus trabalhava, mesmo quando ele não enxergava tudo. Isso também acontece conosco. Há batalhas espirituais que não vemos, movimentos de Deus que não percebemos, mas o céu continua agindo. E em quinto lugar, a soberania de Deus é justamente o motivo da nossa oração. Se Deus não estivesse no controle, a oração seria inútil. Daniel orava exatamente porque sabia que Deus reina. Ele sabia, Deus escuta, Deus governa, Deus age, Deus continua no trono. Por isso ele perseverava. A oração do cristão não nasce do desespero, nasce da confiança em um Deus soberano. E aqui nós concluímos esse 10º episódio.
Daniel nos ensina que soberania e oração caminham juntas. Palavra e oração sustentam a fé. Intimidade não elimina a reverência e profundidade espiritual nasce de perseverança. Em meio ao caos do cativeiro, Daniel permaneceu de joelhos, com a Bíblia aberta, buscando ao Senhor. E talvez seja exatamente disso que a nossa geração mais precisa novamente. A palavra e a oração continuam sustentando o povo de Deus. Quem crê na soberania de Deus possui ainda mais motivos para orar. Intimidade com Deus não elimina a reverência. Perseverança em oração produz profundidade espiritual. E grandes batalhas espirituais muitas vezes acontecem invisivelmente. E uma frase para finalizar esse devocional. Daniel entendia que o Deus que governa a história também escuta a oração dos seus filhos. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.